Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao VZCast, nosso podcast semanal aqui do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais, onde nós tratamos de assuntos diversos da medicina veterinária, da zootecnia, atualidades, saúde mental, agronegócio, o que tiver de novo, a gente vai trazer para cá. Bem como trazer histórias que vão representar a medicina veterinária, que vão representar a zootecnia, o que tiver de bacana, a gente vai trazer para cá, tá? Começa a seguir a gente, olha lá, @VZCast no Spotify, no YouTube e aonde tiver mais, vem com a gente. Pessoal, hoje, vocês perceberam, né? Eu tô nervoso hoje, assim. Hoje nós temos uma convidada muito especial, assim. Eu, assim, preparei, né? Vim aqui pensando como que ia conversar para não ficar ansioso, nervoso, mas daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. A professora Camila, a professora de saúde única, na verdade, de saúde pública da UFMG, tem formada na UFMG, tem mestrado, doutorado na UFMG, doutorado fez uma parte também em Utrecht, né? Isso. Como é que é o nome da universidade lá? Universidade de Utrecht. Universidade de Utrecht, bacana. Fora uns 150 pós-doutorados, 1 milhão de artigos escritos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho de uma parceria que nós temos, junto com o UFMG, onde a professora Camila é a coordenadora do projeto Semeando Saúde Única. Professora Camila, seja bem-vinda, muito obrigado. Muito obrigada, professor Bruno Divino. É sempre estranho, assim, conversar com ele de forma profissional, né? Já que nós somos um casal, a gente vai entregar isso aqui no início do podcast. E a gente trabalha junto desde 2015, que nós começamos a trabalhar juntos, e o nosso primeiro projeto relacionado à saúde única foi a Via Láctea, você lembra? Lembro, claro, foi a Via Láctea. Então, foi o primeiro projeto que a gente fez a popularização dentro do local onde a gente trabalhava sobre o queijo Minas e aspectos sanitários relacionados ao queijo Minas. Foi lá, a gente nem era namorado antes, nessa época, então acho que foi o ponto de partida, né, dentro da saúde única. Foi o ponto de partida, né? A saúde única é tão única que até nos uniu, assim, né? Gente, é impressionante, eu tô muito nervoso. Mas vamos lá, vamos bater um papo. Se por um acaso, pessoal, eu te chamar de professora Camila e Preta, é a mesma pessoa, tá? Não liga não, eu vou tentar ser o mais profissional possível, assim. Mas, então, professora Camila, conta pra gente um pouquinho, assim, é costume nosso aqui nesse bate-papo pedir para quem está aí sentado na sua cadeira falar um pouquinho sobre a trajetória na medicina veterinária, até para mostrar para os colegas assim quais foram os caminhos que foram cursados para chegar onde vocês chegaram. Fala um pouquinho aí, desde a sua graduação aí até hoje lá na escola, como é que foi esse caminho, assim? Então, eu entrei na UFMG na turma de julho de 2009, então, naquela turma que passa para o segundo semestre, em 2009. Ficou 6 meses ali. Fiquei 6 meses de férias. Né? E 6 meses pensando muito sobre os meus caminhos na veterinária e imaginando muito, foi bem distante, né, do que realmente aconteceu. Eu pensava muito em ser aquelas veterinárias do Discovery Channel, que trabalha com vida selvagem. O Animal Planet estava começando, né? Só para ter ideia do tempo que faz. Você mirou seu curso para ser, né? Então, eu mirei ali e a gente começou o curso pensando nisso. Só que no primeiro período da graduação, eu comecei a fazer uma iniciação científica com o professor Carlos Chaves, no ICB, que é o Instituto de Ciências Biológicas aqui da UFMG. Ele trabalhava com o que lá? Ele trabalhava com bioquímica. O laboratório era biologia molecular de produtos naturais, dentro do departamento de bioquímica do ICB. E ele me convidou, em uma aula de bioquímica, eu acho, sobre lipídios. Ele me convidou que tinha uma pesquisa, ele tinha um doutorando que era da Líbia, que se chamava Abdu, que estava trabalhando com Mycobacterium bovis e tuberculoses, e ele perguntou se eu não tinha interesse em fazer iniciação científica nesse projeto, voluntária, e eu tinha muito interesse, eu sempre fui muito empolgada com essas coisas, então eu tinha ali uns 2 meses que eu estava no curso, e aí eu fui fazer essa iniciação científica. E lá eu comecei a trabalhar, então, com bancada, e achei muito legal, fiquei apaixonada por isso. E passou poucos dias, ele passou mal, em um dia que seria uma aula prática para minha própria turma de bioquímica, era uma aula de extração de DNA. E era o que eu fazia... Isso no primeiro período, Isso né? no primeiro período. E era o que eu fazia com o Abdu.
lá. Então, eu estava treinada a fazer extração de DNA e PCR para caracterização molecular de Mycobacterium bovis e tuberculose. E aí ele passou mal, a esposa dele, que também trabalhava no ICB, que é a doutora Miriam, ela chegou no laboratório querendo alguém para dar aula prática, porque não poderia desmarcar, porque eram muitas turmas, ia atrapalhar o cronograma da disciplina. E eu estava no laboratório lavando vidraria na hora que ela entrou. E ela me viu e falou assim: você dá aula? Eu falei: não, mas é a minha turma. Eu não posso dar aula para minha turma. Ela: não, arruma aí. Você sabe fazer extração de DNA? Sei. E ela: não, separa o material e você vai dar aula. E eu tive aqueles momentos ali, 2 horas de almoço, para preparar a aula para minha própria turma, sobre extração de DNA, e depois dei aula para as outras turmas. E aí fui e comecei a aula. Na hora que eu comecei a aula, eu senti uma emoção, assim, um coração na garganta, coração batendo forte. Eu estava no primeiro período, eu tinha 18 anos, e eu falei assim: pronto, é isso que eu quero fazer. Mas você melhorou muito o preparo das aulas, né? Porque Melhorei. você gastou 2 horas, tem uma aula que você está montando aí para um simpósio que você está gastando pelo menos 3 dias, né? Hoje em dia eu demoro muito mais para montar uma aula. Não sei se isso é bom ou ruim, mas eu demoro muito mais. Mas ali, aquela emoção ali é a mesma emoção que eu sinto todo semestre quando eu começo com uma turma nova. E naquele momento eu decidi ali. Então, foi em outubro, de 2009, eu decidi que a minha formação seria voltada para docência. E aí fui seguindo dentro lá da academia, e o professor, então, Carlos Salas, me apresentou ao professor Elvio Carlos Moreira, na escola de veterinária. E aí o professor Elvio Carlos Moreira foi meu grande mentor lá na escola, e ele fez para mim um percurso. Ele falou assim: olha, se você quer ser veterinária, você vai publicar 2 artigos aqui durante a graduação, você vai fazer mestrado, vai publicar mais um, vai fazer doutorado. E ele fez para mim, eu tenho esse papel até hoje anotado, assim, ele fez um esquema, assim, para eu ser competitiva, para eu ter um currículo competitivo e entrar na docência. E eu segui aquilo que ele me disse. E então, depois da graduação, então, como eu formei no meio do ano, não tinha seleção para pós-graduação, e eu fui trabalhar no Lanagro. Não, mas espera aí, você já está lá na frente. Já, mais coisa. Não, fala aí, você trabalhou com o que na graduação, né? Você foi orientada do Elvio, você trabalhava com que área lá? Então, com o professor Elvio, eu comecei a trabalhar muito na parte de epidemiologia, e foi aí que eu entrei na epidemiologia e comecei a trabalhar muito com a distribuição espaço-temporal da raiva, principalmente da raiva, mas também de outras zoonoses. E eu acompanhava o professor Elvio em tudo que ele fazia e queria ali tentar ser um braço direito para ele, para poder aprender muito, né, com ele durante esse período de graduação. E acompanhei o professor Elvio até a formatura, sim, e depois ainda no mestrado. Epidemia é muito legal, né? Eu já te falei algumas vezes que vocês conseguem prever o futuro, né? A gente tenta, né? Não, consegue. E é um negócio muito importante que a gente usa pouco, né? Na medicina veterinária, né? E nós tivemos o professor Elvio, eu lembro, a professora Celina, Zé Newton, uma turma da pesada, assim, né? O setor de epidemiologia veterinária lá da escola, ele é o pai e a mãe da epidemiologia nacional, assim, dentro da medicina, dentro de outras áreas, você sempre tem alguém que criou o setor, que passou pela escola de veterinária na epidemiologia da UFMG. Então é um orgulho danado, assim, fazer parte um pouco, né, dessa história. Que bacana. Mas vamos lá, então, você estava contando, ficou 6 meses esperando sair para entrar no mestrado, e aí o que você arrumou? E aí, nesses 6 meses, o professor Rômulo Cerqueira Leite me indicou para uma vaga de apoio técnico, científico e industrial, que é uma modalidade de bolsa do CNPq, que é DTI, Desenvolvimento Tecnológico Industrial, para o Lanagro. Então, era uma bolsa do CNPq para trabalhar no laboratório no Lanagro. E aí, como eu era de bancada, eu fui para o setor de produção de material de referência. E lá a gente avaliava, por exemplo, as tuberculinas para fazer teste de tuberculose, a maleína, principalmente, que era para o diagnóstico do mormo. Então, a gente trabalhava criando padrões e avaliando partidas desses produtos para o mercado dentro de um laboratório nacional agropecuário, que era o Lanagro, aqui em Pedro Leopoldo. Me conta uma coisa. Professor Elvio, depois professor Rômulo. Não sei se todo mundo conhece, os 2 professores são as maiores referências da medicina veterinária, das maiores do país e mundial, né?
Por que eles te escolheram? Por que eles te deram essa bola toda? O que você fez para merecer isso tudo? Me conta. Eu acho que eu falava muito, na verdade. Não, mas conta aí pro pessoal que tá nos ouvindo. Mas eu era estudiosa, assim. Eu era uma aluna. Eu não fui a primeira da minha sala, foi minha grande amiga Cristina, que foi a primeira da minha sala, que hoje está no Ministério da Agricultura. Mas eu era uma pessoa estudiosa dentro de sala e era uma pessoa que sempre manifestava opiniões, que sempre se interessava, assim, pelo que os professores realmente tinham a falar. E acho que isso era perceptível, né? Tanto que hoje eu sou amiga de vários daqueles que foram meus professores. E essas características são importantes até hoje? Você está lá na escola, você vai selecionar e fala assim, olha, eu quero fazer igual o professor El fez comigo, quero ajudar aí, ser uma mentora. E em que você investiria? Assim? Quais características desse aluno? Assim, isso aqui vale a pena eu investir? Assim? Então, eu acho que essas pessoas que são... que mostram a cara sem perder ternura, humildade, comunicação, proatividade. Isso são características que eu observo para eleger assim, aqueles orientados dentro dos processos seletivos que a gente realiza. Eu gosto de ver essas categorias, assim, porque eu acho que a parte técnica é importante demais, mas dentro de uma escola é um local para desenvolvimento da parte técnica. Então, eu vejo que se a pessoa não é tão bom, por exemplo, não sabe calcular uma taxa de incidência, uma taxa de prevalência, isso eu consigo ensinar ali. Mas tem umas outras, essas soft skills, né? Essas outras habilidades, assim, é o que eu fico de olho mesmo dentro, na seleção ali para os meus estudantes hoje em dia. Assim, nós vamos chegar. Porque é mais difícil. Nós vamos chegar no seu mestrado, mas me conta assim: e seus alunos aí, que você seleciona dessa forma, depois eles vão para o mercado? Você tem acompanhado se eles estão empregados, se eles estão bem encaixados? O que você tem visto aí? Para saber se está dando certo esse seu critério de seleção. Eu tenho uma grande felicidade, assim, é uma das coisas que eu sempre falo, assim, tipo, um cartão de visitas, que todos os meus orientados estão empregados na área atualmente. Isso, assim, é um motivo de grande orgulho para mim, assim. É o meu principal orgulho, assim, né? Porque nosso trabalho, meu trabalho, o seu também, né? É formar pessoas. Então, quando você forma pessoas que conseguem ser retidas, né? Dentro da área que elas escolheram, isso, assim, é o motivo de maior alegria, com certeza. Sensacional. Me conta uma coisa. Mas vamos voltar para o seu mestrado? Então, aí aconteceu que eu estava no Lanagro, né, e comecei o mestrado primariamente, né, era sob orientação do professor Elvio, e era com a purificação de uma proteína extraída da saliva do morcego Desmodos rotundos, que é a draculin. E aí é uma proteína anticoagulante e tudo, e seria a purificação e caracterização dessa proteína, tendo em vista a criação de uma vacina anti-morcegos, assim, era uma ideia que o professor Elvio tinha, e aí eu comecei nesse projeto, só que quando tinha mais ou menos 1 ano de projeto, aconteceu uma sabotagem lá dentro do ICB, dentro de um dos biotérios, todos os animais foram sacrificados dentro do biotério, ninguém sabe como, na época não tinha câmeras, e aí os meus animais estavam dentro desse biotério, que aconteceu isso, só sobraram os controles. Então, sobraram morcegos? 2 controles. Não, desculpa. A gente extraiu a saliva dos quirópteros, dos Desmodos rotundos, que eram capturados em conjunto com o Márcio, do IMA. A gente viajava e fazia... aquele colega do IMA mesmo, que trabalhava muito com morcegos, com captura? Você lembra, Natália? É o Márcio. É o Márcio, não. Tem o Pulga lá de Juiz de Fora, Luciano Pulga, e o mais antigo, o Frei. Não peguei o Frei, a época do Frei. Eu já tive uma palestra com o Frei, mas não cheguei a acompanhá-lo, não. Eu acompanhava mais o Márcio, e aí a gente coletava, então pensa, era saliva de um morcego, então o rendimento era baixíssimo. Então a gente já tinha purificado a proteína e a gente estava fazendo ensaio imunogênico em camundongo. E aí incluía a experimentação animal, que eu vou chegar mais assim, o que aconteceu de reviravolta, né? E aí era um trabalho de bancada com experimentação animal e todos os animais foram sacrificados dentro desse biotério. E aí eu perdi aquele trabalho com mais de 1 ano de mestrado. E mestrado é tiro curto, né? São 2 anos. 2 anos, né?
Então, eu não tinha muito o que fazer, e nesse meio período também, o professor Elvio, ele sofreu um acidente na casa dele, né, não teve a ver com o curso e tudo, e se aposentou, então eu tive que fazer uma transferência de orientação, e aí pareceu que as coisas, assim, que estavam terríveis, encaminharam para um lado muito bom para mim, assim, porque aí eu cheguei até o professor João Paulo Amaral Haddad, que hoje em dia está cedido ao Ministério, né, mas que é professor também da escola, no setor de epidemiologia, e que ele é o cara, assim, na estatística, né, na epidemiologia e na estatística, assim, métodos quantitativos. E ele era meu orientador até então, meio que laranja, com a aposentadoria do professor Elvio. Mas quando aconteceu esse problema, né, com a morte dos animais, eu tive que procurar um plano B, eu não tinha um plano B. E aí o professor João Paulo me ofereceu, então, um banco de dados, que ele trabalhava em conjunto com a Júnia, que é do IMA, né, uma grande amiga, Júnia Mafra. De suínos, né? De suínos, é. E a Júnia, então, ela tinha lá disponível um banco de dados com 59.162 guias de trânsito animal. E estava acabando de migrar o sistema de emissão de guia de trânsito manual para emissão eletrônica, e a gente queria, então, testar esse sistema eletrônico, essas quase 60 mil guias de trânsito. E aí eu fui trabalhar com a análise do trânsito de suínos em Minas Gerais, que foi o tema do meu mestrado. E eu não sabia nada de epidemiologia, essa epidemiologia clássica, de análise de dados e tudo, mas eu estava ali com o professor João Paulo, que era uma pessoa sensacional para aprender desse ponto de vista, né, dentro de um departamento com um histórico, né, de epidemiologia muito forte. E aí eu aproveitei e mudei completamente de área. A experimentação animal, pessoalmente, também não me agradava, né? Quem me conhece hoje não consegue imaginar eu trabalhando com experimentação animal, e eu também não consigo mais imaginar isso, né? Por questão mesmo de empatia, as coelhas, Camundongas. Os camundongos que eu salvei, eles viveram comigo, né? Esses controles que sobreviveram até eles morrerem, assim, de causas, digamos, naturais comigo, porque por causa daquela empatia ali, aquele amor que foi cultivado. Então essa mudança para mim foi muito positiva, sabe? Do ponto de vista pessoal também, porque eu não teria mais que trabalhar com experimentação animal que eu não gostava mais. Depois que eu fiz, eu vi que eu não gostava mais. E aí foi muito bom. E aí eu entrei e eu já tinha uma boa habilidade, né, com matemática, né, do ensino médio e tudo, e fui desenvolvendo isso mais durante o mestrado e entrei de cabeça na análise de dados. No doutorado continuei, fiz um trabalho também com análise de dados, mas é outra mudança, né? Eu fiz um modelo bioeconômico dos custos da mastite bovina. E aí, também, sob a orientação do professor João Paulo Amaral Haddad. E aí, dentro desse projeto, eu tive a grande oportunidade, né, de ir estudar na Universidade de Utrecht, com o professor Henk Rogovin, que é um dos pais da economia em saúde aplicada veterinária. E aí, passei lá 1 ano e meio com ele, aprendendo muito. E a gente fez bons trabalhos, só que um dos resultados desse meu doutorado foi um resultado que eu não gostei, porque um dos resultados era que, em alguns casos, na verdade, em vários casos, era mais barato você, pensando do custo do leite, do custo de produção, propriamente dita. Em alguns casos, era mais barato, era mais rentável, na verdade, você abater o animal e vender a carne, do que você tirar leite. Então, dependendo do preço da carne, do preço da vaca e tudo. E aí, esse resultado me incomodou muito, assim, eu tenho esse artigo escrito e eu nunca submeti para publicação, porque eu não conseguia conceber você tratar um animal como mero produto. E aquele modelo ali que eu criei, que eu viajei para estudar, ele tratava aquelas vacas que estavam sofrendo ali como meros produtos que estragaram, assim. E aquilo também me incomodou demais. E aí eu pensei que não era para mim também, aquela área, que eu não conseguiria lidar com aquilo daquela forma.
Eu nunca publiquei. Eu publiquei um artigo bom também de fatores de risco para mastite clínica em vacas, que é um artigo muito citado, é um artigo que eu considero muito legal. Só que essa segunda parte, eu não concordei com esse resultado, né? Porque tem muito mais coisa ali, né? O direito da vaca de existir ali, a vontade dela de estar ali ou não, nada daquilo era considerado, né? Assim, ciência animal não era considerada. E é aí que eu chego na saúde única. E é fazendo essa autocrítica desses resultados que eu comecei a ver que o meu caminho era outro ali, que eu deveria mudar aquela direção. E porque a veterinária sempre foi muito importante, né, como profissão, mas também do ponto de vista pessoal ela é muito importante, né? A gente já disse que a gente é casada, a gente conversa sobre veterinário o dia todo, né? A gente gosta demais dessa área, então eu tinha que encontrar essa realização. E aí dentro da saúde única, eu consigo ver tudo isso. Peraí, antes de falar de saúde única, me conta, por que você não ficou lá na Holanda? Eu sei que você já sabia que ia me conhecer, né? A gente ia casar, foi um dos motivos, né? Mas por que você não ficou lá? Deve ter recebido muitos convites, né? Eu recebi, então, convite quando eu estava perto de voltar, eu recebi alguns convites para ficar na Universidade de Utrecht, para ficar na Universidade de Wageningen. Aí são dois fatores. Um, que eu sou apaixonada pela minha família, que mora toda aqui, né, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, eu que não te conhecia ainda, né, tinha isso no subconsciente. Tava escrito nas estrelas. Assim. Mas eu queria ficar perto da minha epidemiologista família. É foda, né? Epidemiologista já tava prevendo, assim, não, vou fazer assim. E outra coisa é porque o investimento, né, que o país faz quando a gente vai fazer um doutorado de sanduíche, um doutorado, ele é muito grande. Você foi pelo Ciências Sem Fronteiras na época? Eu fui pelo Ciências Sem Fronteiras na época, né? Então, essa minha ida, ficou mais ou menos custou uns 150 mil reais, né, pro país. Fora as bolsas, né? Eu sempre tive bolsa, fui bolsista profissional, né, durante um tempo. E então eu sentia que mesmo com esses convites, que eu deveria voltar para devolver para o país o que eu tinha proposto a sair para fazer. Então, eu quis voltar para fazer isso aqui. E fora que lá naquele primeiro período, naquela primeira aula, eu tinha definido que um dia eu seria professora na escola de veterinária da UFMG. E aí eu tinha que voltar para tentar cumprir esse objetivo. Então, essa ousadia também me trouxe de volta. Foram esses fatores. Eu ia puxar para a saúde única, mas antes eu quero que você conte uma história do seu concurso, porque isso é verdade, né? Você tinha falado, olha, eu vou ser professora da UFMG, você já me falou isso inúmeras vezes. E eu lembro aquela noite antes do seu concurso, né? Que você pôs para ficar cortando quadradinhos, assim, né? Foi. Peguei, eu arrumei um tesourinho, uma cartolina, né? Eu te devo, né? Isso, né? Você foi na papelaria e ainda ficou recortando. Porque foi sorteado. Não deve, não, investimento. Assim. Porque não sei se todo mundo sabe, mas os temas, né? Eu fiz uma prova escrita e depois os aprovados, né, nessa prova escrita, vão fazer uma prova didática. E para essa prova didática, 24 horas antes é sorteado um tema. E aí, o tema que foi sorteado para minha aula foi definição de amostra e métodos de amostragem, que é bem dentro da estatística, né? Que a estatística é uma importante ferramenta da epidemiologia. E aí, eu quis fazer uma aula prática, lembra? Lembro. E aí, eu pedi o Bruno para comprar papéis coloridos e a gente cortou formas geométricas para representar diferentes membros da população. E aí a gente montou pequenos envelopes que eu fiz uma aula prática, fiquei morrendo de medo de dar errado. Eu fiz uma aula prática com os membros da banca e acho que deu super certo. Né? Você testou em mim antes, aí você lembrou das suas cobaias lá, né? Dos seus camundongos, testou. E aí depois você passou e falou, vou cuidar dele igual eu cuidei dos meus camundongos, né? A gente passou a madrugada, porque eu tinha a aula montada, em cima da hora eu quis mudar. E aí quis fazer uma aula prática, e aí o Bruno foi realmente lá meu cobaia, e eu fiquei testando à noite para ver se ia dar certo, e deu certo. Fantástico. E a cadeira de saúde pública não existia, na minha época pelo menos não existia, né? Ela entrou quando na escola? Não. Na verdade, a epidemiologista, a epidemiologia no caso, ela vinha muito com uma visão sanitarista, né? De saúde pública, uma visão antropocêntrica, e aí... A entrevistada do próximo podcast, que é a professora Daniele Ferreira de Magalhães Soares, que é minha grande dupla lá na escola,
quando ela entrou 10 anos antes de mim na escola. E ela foi trazendo essa semente da saúde única, da ciência animal, do bem-estar animal, e ela foi plantando essas sementes, e isso foi crescendo lá na escola. E aí, junto disso, vem a visão da saúde pública. Porque a gente vai deixando de ter essa visão sanitarista de apenas eliminação de animais para mudança para um manejo ético de populações animais. E aí surge a necessidade de se fazer saúde pública veterinária. A gente ainda não é o título que a gente queria medicina veterinária do coletivo. É a próxima vaga que a gente quer abrir na escola. Mas ela que veio plantando essa semente, e aí, por interferência dela e outros colegas compraram a ideia, eles abriram essa vaga de saúde pública veterinária, que foi uma vaga nova na escola, e hoje em dia nós duas compomos esse setor dentro da medicina veterinária preventiva, lá na escola de veterinária. Fantástico. Estão vendo por quê, né? Né? Pronto, agora eu já relaxei, tá, pessoal? Então agora o negócio vai render mais. Camila, me conta uma coisa. Você falou agora da saúde única, você citou saúde única. Será que todo mundo sabe o que é saúde única? O que é a saúde única? Assim, define isso pra gente, assim, tenta definir, assim. É engraçado isso, porque um dos primeiros eventos que nós eu acho que a gente estava junto, foi um evento de leishmaniose, foi você que me deu a inscrição. Lá na Escola de Areia, não foi? Isso. Um dos primeiros, uma pessoa do Ministério da Saúde, alguém falou sobre saúde única, se não me engano, foi o professor Aldair, trouxe uma discussão sobre saúde única. Aí um profissional, um médico veterinário do Ministério da Saúde, ele, na hora de responder, ele falou assim, mas saúde única só existe para veterinária. Não sei se você se lembra dessa fala lembro dele. Lembro disso. Ele falou assim, saúde única só existe para veterinária. Né? Vocês estão usando isso para meio que, não lembro de certinho as fases, mas vocês estão usando isso para ganhar espaço e tudo. E eu não acredito nisso, né? A saúde única, ela é uma abordagem que a gente tem da saúde que vai considerar tanto o bem-estar, tanto a saúde das pessoas, né, que a gente fala dos animais humanos e não humanos, e do meio ambiente e a relação entre eles. Então, a saúde única é uma abordagem que a gente traz da saúde que considera o todo, e realmente o todo, não só da boca para fora. E essa fala dele, assim, me deixou muito irritada, sabe? Naquele momento, eu acho que te deixou muito irritado também. Vários colegas se sentiram ofendidos, porque a gente falar da saúde animal do ponto de vista não antropocêntrico é muito importante, porque a gente está falando de um mundo justo, a gente está falando de um mundo sustentável e possível para todas as espécies, né? A gente está falando de equilíbrio. E isso não existe só dentro da medicina veterinária, né? Se não existe, se está só dentro da medicina veterinária, então que isso saia da medicina veterinária e faça parte do mundo como um todo. Então, eu acho que é aí que a gente vai chegar no tema do podcast, né? Que é o projeto. Mas eu vou só te contar uma historinha antes. Em 2014, quando a gente organizou o Congresso da Anclivepa aqui, foi em 2014, estamos fazendo agora 9 anos, né? 14? Quase 9 anos. E aí o Ettinger, né, do livro, eu mandei um e-mail para ele, professor Ettinger, vem para um congresso, né? Assim, estava lá na Anclivepa, presidente, recém-formado, né? Vamos tentar, né? Ele falou, não, venho, ótimo e tudo. Eu falei, você vai dar palestra de abertura. Qual o tema? Ele falou assim, ele mandou de saúde única, né? De One Health, né? E aí, o que é isso, assim, né? Eu não sabia, assim, realmente eu não conhecia. E aí ele veio, né? Deu um espetáculo, né? Aí foi justamente quando introduziu. Então é um tema que tem pouco tempo que a gente está discutindo, Sim. né? E é tão maluco isso que a gente já deu aula na instituição que o conceito de saúde única deles é um conceito que junta ali todas as profissões da área de saúde humana, né? E como se aquilo fosse saúde. Se tivesse o médico e os outros profissionais ali da área de saúde, seria saúde única, que não é isso, né? É justamente essa interação com o ambiente, com as pessoas e tudo. Eles fazem parte, né? Mas só que os animais, eles estão envolvidos ali, o ambiente está envolvido, não é só justamente essa visão antropocêntrica. Assim, né? É ver a saúde... Porque muito do que a gente faz, por exemplo, para o controle de zoonoses é visando a saúde humana, né? Todas as nossas políticas de saúde até hoje, elas foram criadas
para prover saúde humana, no final das contas. E o que a gente tenta mudar é esse olhar, é a saúde animal também pelo animal. Lógico que é importante a saúde humana, mas é importante para o animal também, é importante para o ambiente também. Né? E se a gente não começar a ver essas coisas dessa forma, não vai ter um mundo, não vai restar um mundo aí para os filhos dos nossos filhos, sabe? Então, eu acho que... Acho que você viu nossa campanha, né? Isso, É. né? Pois Inclusive foi ideia sua, né? Eu sempre ficava pensando isso, achei fantástico. Assim, eu sempre ficava pensando, gente, a gente tem que mostrar para esse pessoal como seria o mundo sem o veterinário, para eles verem o tanto que seria ruim. E aí vocês fizeram, materializaram, ficou Aí fantástico. juntou a outra virginiana aqui do meu lado, a Natália, e a equipe da Natália e pronto. Aí, bom, mas olha que bacana, né? A gente está numa fase agora que os conceitos estão sendo muito questionados. Então a gente está aí, a influenza, ela passou perto, a gente ficou morrendo de medo da influenza aviária. E aí, numa discussões, até numa reunião com a doutora Luciana Imaculada do Ministério Público, ela perguntou assim, e se não sacrificar essas aves? O que vai acontecer? Né? E a resposta, isso é uma coisa que me deixou pensando, até hoje eu estou pensando muito assim, não, mas vai fechar o mercado. Mas ela foi para as aves e para as pessoas. Né? Então agora a gente também está na discussão do mormo. Pô, então não vamos vai fazer exame e tudo. Né? Então onde será que está esse ponto de equilíbrio? E aí vem justamente a leishmania, né? Porque a leishmania tinha aquela visão sanitarista que sacrificava todo mundo e a gente viu que não resolve, né? Sim, sim. E isso, assim, esse olhar vai sendo ampliado para todos, assim, é claro que muita gente vem com um tipo de argumento para mim, assim, mas e aí se for sua filha? E tudo, minha filha também está vivendo nesse mundo e que a gente não faz mais aqueles inquéritos sorológicos caninos com eutanásia em massa dos animais, e minha filha, Beatriz, né, tá aí, nossa filha, tá ótima. Ainda bem, né? Nossa, assim. Tá aí ótima. Então a gente você tá não assistindo que muita esteja Barbie, boa. você nem assistiu Barbie ainda, né? Só viu o documentário da Xuxa. Esse daqui é puxar na Barbie, eu tô lascado. Não que eu acho que a gente tem que ficar parado e não fazer nada diante das doenças. Não é isso. Não é isso que eu tô falando. Mas é que a gente tem que tentar achar um equilíbrio pensando também no bem-estar e na saúde do animal por ele mesmo, não pelos outros. E a leishmaniose é um exemplo mormo. A gente vai começar essa discussão agora, né? E tem que se mostrar muita coisa ainda, né? Uns testes diagnósticos ruins que a gente tinha. Então, será que vale realmente a pena, né? Ficar fazendo eutanásia desses animais nesse sentido? Então, eu acho que esse olhar, ele é claro que em alguns casos a gente ainda usa a eutanásia, não sou contrária, né? A eutanásia, eu acho que a eutanásia é uma excelente ferramenta para a saúde e bem-estar também, né? Haja vista os casos que a gente tem pegado de esporotricose felina, né? Animais sofrendo, caindo aos pedaços, sem tratamento, sem guarda responsável. E aí, nesses casos, realmente eu acredito que o melhor para o animal também e para evitar a transmissão seria a eutanásia. Nos últimos casos, claro, Sim, né? mas eu acho que devem haver outras estratégias e que a gente, enquanto academia, enquanto produção de conhecimento, a gente deve trabalhar na construção dessas ferramentas. A gente não deve simplesmente aceitar, faz eutanásia, faz, então, rifle sanitário, né, que é um termo horrível, né, que sempre foi utilizado. Então, que a gente tem que pensar em outras estratégias. É lógico, a política ela foi criada com as tecnologias e os conhecimentos disponíveis para cada época, mas as políticas públicas, tanto para as pessoas quanto para os animais, não devem ser estáticas. E é obrigação da academia sempre revisitar essas políticas e reconstruí-las e refazê-las da melhor forma possível, com atualização também para as estratégias e tecnologias disponíveis. Fantástico. Eu estava vendo, agora nosso passatempo maior é assistir Marcha e Urso, né? E vendo um episódio, né, das milhares de vezes que a gente já assistiu todos os episódios, que o urso vai lá e não consegue aprender um truque novo, uma coisa assim, a marcha é urso velho não aprende truque novo, né? E aí, vamos pro semeando agora.
De onde que veio justamente a ideia do Semeando? Vou pedir para você explicar um pouquinho o Semeando e pensando nisso, assim, investir no conhecimento das crianças é melhor do que investir das pessoas mais velhas, dos adultos, dos que já têm conhecimento? Você acha que é mais fácil? A ideia do urso velho não aprende? Ou a gente tem uma pulverização maior? Como é que... Fala um pouquinho agora do Semeando, como é que surgiu o Semeando, o que que ele faz e qual a estratégia? Que eu acho fantástica essa estratégia com crianças. Já vieram vários outros colegas nos procurando aqui, querendo fazer algo semelhante, mas o Semeando e o Sanitarista Mirim do IMA são os projetos que eu vejo com o maior destaque, assim. Sim, o Semeando, ele é um projeto que a gente também se baseou, né, nos sanitaristas mirim do IMA. Tinha uma estratégia também lá na Holanda que me chamava muita atenção, que era a do Blue Dog, que era eles faziam capacitação em escolas, com crianças, para reconhecer o comportamento animal e assim evitar mordedura e evitar acidentes com mordeduras. E aí eu vim trazendo isso assim como ideia na outra instituição privada que eu trabalhava, eu desenvolvi alguns trabalhos focais com relação a isso. Mas quando eu entrei na UFMG em 2018, aí eu quis aproveitar um pouco do nome, né, da universidade para fazer um projeto maior. E aí a professora Daniele também, que eu já mencionei, também já tinha o doutorado dela estudando educação em saúde. E aí o projeto Semeando, ele é um projeto de educação em saúde única. Então, ele não é só um projeto de educação em saúde, ele é um projeto de educação em saúde única para diversos públicos-alvos, mas que atualmente a gente trabalha mais com crianças. A professora Daniela, ela viu no doutorado dela que as crianças tinham um potencial maior de multiplicação, que o adulto geralmente ele pega a informação e retém. Eu não acredito que o urso velho não aprende truque novo, não. Eu acho que aprende, e o urso, no final desse episódio, ele aprendeu também, né? Então, eu acho que as pessoas aprendem, mas o nosso foco principal é a educação infantil, por causa desse poder de disseminação, né? A gente vê em casa, com os nossos filhos, como que a gente escuta eles falando e a gente quer seguir aquilo, né? Uhum. Que eles estão trazendo de novo, a gente quer estimular, e aí a gente acaba retendo informações que eles nos trazem também, né? E lá na escola, onde que está o Semeando? Assim, está dentro do departamento? Vocês montaram alguma estrutura específica? Como é que vocês estão trabalhando lá em relação a essa questão de saúde única? Então, a nossa estrutura hoje é um laboratório de epidemiologia e estatística. Mas não só estrutura de laboratório, estrutura de pessoal, não tem um NEST lá? Temos. Então, a gente tem um núcleo de epidemiologia, estatística e saúde pública veterinária lá da UFMG, que é o NEST. Inclusive, quem estiver ouvindo pode seguir o @NESTUFMG. E esse grupo, então, atualmente, ele tem 19 membros da graduação, 7 membros da pós-graduação, e ele é coordenado por mim, pela professora Daniele, pelo professor Rafael Romero Nicolino. O professor João fugiu, né? O professor João também está lá, ele está em stand-by porque ele está no ministério, né? O setor dele lá do ministério é de inteligência, né? Dentro do Ministério da Agricultura. Então ele fica muito ocupado lá. Mas a gente está trabalhando aqui e o espaço dele está sempre com a gente também. E esse núcleo, então, a gente promove eventos dentro da medicina veterinária, a gente faz capacitação também para o próprio grupo, com foco bem forte em epidemiologia, estatística e saúde pública. E dentro das atividades tem um projeto de extensão também, que é o projeto Semeando Saúde Única, que é um projeto de extensão do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva lá da UFMG, também coordenado por mim, pela professora Daniele e pelo professor Rafael Romero Nicolino. E a gente começou produzindo materiais, produzindo jogos para serem utilizados em escolas. Então, a gente tem o jogo da saúde única, que é uma gincana para as escolas utilizarem. A gente tem atividades lúdicas, caça-palavras. A gente produziu material bem simples no início. E eu tinha a Lorena Macedo, a Isadora Campos, Camila Michará e Isabela Krieger. A gente era um grupo inicial, e o Eric. Eram 5 orientados. Hoje você está com quantos orientados? Hoje eu tenho 25. 25? Mas no início eu tinha 5. Graduação, IC... Especialização, extensão, mestrado, residência. doutorado, extensão e residência.
Caramba. Muita gente. Mas tinha 5 na época, a gente começou fazendo esses materiais, e aí isso foi. A gente publicava no site da escola, e a gente começou a ser procurado, então, para fazer mais coisas, mais materiais, e a gente foi crescendo durante a pandemia. Foi interessante, porque para o projeto Semeando Saúde Única, na pandemia os alunos estavam todos, os estudantes todos muito entediados, e aí eu propus para a gente dar uma impulsionada nesse material, e aí surgiram outros materiais, e a gente começou o projeto, então, com uma escola, que é uma escola municipal aqui de Belo Horizonte, que é o Modesta Cravo, é uma escola modelo, fica em frente ao Horto Florestal, lá tem o professor Henrique, que é um grande parceiro. E a gente começou a fazer brincadeiras e apresentações remotas, ao vivo, com as crianças. E a gente fazia uma pequena apresentação sobre os temas relacionados às zoonoses, à guarda responsável, ao bem-estar animal, conservação do meio ambiente. E a gente fazia jogos durante a pandemia. E isso foi muito bem aceito. E hoje em dia a gente trabalha com essa mesma escola em projetos fixos, que a gente fala, que são percursos formativos em saúde única. Uhum. Então, todo ano a gente atende mais ou menos 200 crianças dentro dessa escola. E a gente fica aberto a receber outras e tudo. A gente não sabe se tem pernas, né? Se tem pessoas suficientes para desenvolver em outras escolas, mas a gente faz isso dentro do projeto. E a gente fazia tudo de forma muito braçal, assim, né? De forma muito inicial e tudo, de forma quase artesanal. E então a gente escreveu então o projeto Semeando Saúde Única para o projeto de educação continuada aqui do Conselho, e a gente foi contemplado. E aí ser contemplado no projeto de educação continuada que trouxe uma impulsão maior para o Semeando. E aí a gente pôde expandir nossos materiais, criar novas coisas, produzir materiais mais profissionais, e isso melhorou muito. Até deixa eu te cortar um pouquinho, até falar, não sei, provavelmente esse episódio vai sair antes do prazo, mas agora abriram inscrições para o próximo projeto de educação continuada. Esse ano a gente mudou, a gente vai apoiar até R$50 mil, então já fica até 31 de outubro, né? Então as propostas têm que chegar até 31 de outubro para instituições de ensino e associações. Então já fica preparado. Mas, e aí, assim, você vendo, né, e vendo justamente na pandemia, a gente ficou em casa, eu fiquei ali muito próximo, né, vendo, os meninos faziam, né, eu lembro Daniel e Isabela, os meninos da Dani participavam, né, eram os cobaias, aí mudou de cobaia. Porque não gosta de experimentação. Experimentação humana. E aí, chegou num momento muito interessante, a gente lançou a van. E aí no primeiro ano da Van, que foi ano passado, a Van marcou muito. Qual foi o objetivo? A gente participar de muitos eventos. A Van para a gente, ela traz uma segurança do ponto de vista jurídico, porque geralmente em congresso a gente tem que contratar stand, e stand tem que ter dispensa de licitação, uma burocracia que às vezes é perigosa para a gente. E aí, um dia, indo numa reunião lá na administração, no conselho de administração, eu vi que tinha uma Van, falei, olha, vamos pensar numa coisa parecida para levar a cara do conselho, né, para ser um stand móvel, a gente abrir tudo. Mas o primeiro ano foi fantástico, mas a gente viu um ponto crítico, assim, que era assim, a Van estava sendo pouco aproveitada. Então, enquanto tinha alguém do conselho, assim, alguém da diretoria, o pessoal ia lá e conversava, mas quando a gente não estava lá, estava só os colegas que estavam lá trabalhando, assim, ficava meio parado. E até na reunião de plenária, né? O pessoal, olha, pô, muito legal, mas desse jeito não compensa. Ficar lá parado, sem ninguém frequentar, não compensa. E foi aí que a gente começou a parceria, que eu te propus, olha, vamos levar o Semeando, depois de um evento que vocês fizeram na Assembleia, né? Foi. Vocês fizeram um evento na Assembleia, falaram assim, não, vamos levar, e tá dando certo, né? Como é que tá? Então, a gente, a convite da Coordenadoria de Defesa Animal, né, a SEDA do Ministério Público de Minas Gerais, a gente participou da caminhada na Praça da Assembleia, e a gente levou de maneira tímida as nossas atividades e montou ali umas mesinhas e lotou de crianças, assim, várias crianças se interessando e indo e realmente procurando, e a gente viu que seria legal. E aí você, como marido, estava participando, né, da logística ali, da organização.
E aí viu essa oportunidade que a gente aproveitou. E está sendo muito rico, né? Os alunos fazem, os extensionistas, né, do Semeando, eles fazem fila para participar, né, Uhum. A das gente participou do ações. Mega Leite, né? Acho que Aonde foram mais? 5 eventos. Mega Leite, ajuda Manga aí, Natália. Larga, Mega Leite, Manga Larga, agora estava em Expo Uberlândia, Montes, Uberlândia, teve mais uma. teve. Araxá teve pouco, né? Não foi tanto, né? Eu acho que foram 5 eventos. Foi na Uberaba, na Exposebu. É, Na isso. Exposebu. E aí foi interessante, né? Que a gente começou a Foram juntar mais de 3 mil crianças, né? A gente fez um levantamento, assim, mas impactadas, né? mais de 3 mil crianças impactadas, assim, pelas atividades. E é bacana que a van a gente sempre posiciona na entrada do evento Sim, e pensando em visibilidade, a gente já impactou mais de 1 milhão de pessoas, sim. né? E aí com as crianças, com essa replicação, é muito bacana, né? Que a gente vai mostrar o papel do médico veterinário, que não é só cuidar de, não é só o clínico, né? Sim, e aí entra um ponto muito legal, porque nesses eventos, muitas vezes ali é um local assim que se pensa na produção e na exploração do animal. E aí se esquece muitas vezes a parte do bem-estar e a parte da saúde única, propriamente dita. Uhum. Então, são espaços que muitas vezes ninguém vai lá para falar de saúde única. E aí a gente poder ir com o conselho e fazer isso e trazer esse olhar. Porque ali tem muita gente que gosta de animais, mas nunca parou para pensar do ponto de vista da ciência, do bem-estar, da saúde animal. Então, quando a gente leva isso para dentro dos eventos, é muito interessante. Assim, eu acho riquíssimo. No primeiro momento, havia alguma preocupação com relação, nossa, a gente vai falar de bem-estar e o pessoal vai chiar dentro dos eventos. E não, a gente está sendo super bem aceito. Todo mundo leva as crianças. Já É tem o muito crachá, interessante. né? Tem o De crachá do veterinário veterinário e de mirim. zootecnista mirim, né? Tem as tatuagens, que até a Sim, gente roubou a ideia da Ana Paula, que depois a gente vai é, conversar com ela também. da leite integral, então ficou muito legal, assim, é uma oportunidade muito interessante. E, por exemplo, a gente vai na exposição do Manga Larga e a gente vai falar um pouco sobre cavalo, mas a gente vai falar também sobre cão e gato, a gente vai falar de outras espécies e de todas elas juntas e se relacionando do meio ambiente. Então é muito legal. Bom, você falou um negócio aqui que é uma preocupação e que eu vou jogar uma batata quente no seu colo. Como que a gente vai expandir isso? Porque quando a gente faz aqui pelo Conselho, a gente tem que pensar nos 853 municípios, né? E é uma ação muito bacana, muito legal, assim. Mas é importante que não fique concentrada só aqui em Belo Horizonte, só em uma escola. Sim. Como é que você acha que a gente pode expandir isso? Então, eu já pensei sobre isso, de repente, a gente ser uma central de treinamentos e multiplicação, Mas vamos fazer porque junto? vai Top? poder, já crio mais uma Vamos coisa criar aqui. uma sala de metodologia ativa, É, e nem precisa muito de sala, assim. O que eu vejo muitas vezes é que as pessoas se preocupam muito com o material e com o conteúdo, assim. Mas o importante são as relações, né, que se estabelecem, os vínculos que são estabelecidos. Então, ali, quando eu coloco um estudante de medicina veterinária para conversar com uma criança que gosta de animais e ele ter ali uma consultoria ali veterinária disponível, aquele momento é muito rico para plantar qualquer tipo de semente sobre os animais. Então, esses vínculos que são estabelecidos, a gente não precisa de nenhuma sala moderna, de nenhum equipamento profissional, nada disso. A gente precisa de pessoas bem dispostas a falar, porque lá com certeza a gente tem crianças que estão dispostas a ouvir e a falar também. Então, eu acho que é muito rico esse tipo de estratégia. A gente está numa campanha agora, eu já ia te chamar de preta, professora Camila. Está numa campanha agora de valorização profissional, né? Um último levantamento feito pelo professor Felipe Volk, quando ele fez a demografia da medicina veterinária, uma das maiores dores, na verdade, a maior dor dos colegas é a valorização profissional. E a gente agora, numa campanha intensa, né? A gente tem trabalhado em inúmeras frentes, fazendo um projeto com o IMVC, né, o Instituto da Medicina Veterinária do Coletivo, para aumentar a empregabilidade de colegas nos municípios, para trabalhar com saúde pública, com medicina veterinária do coletivo. A gente tem trabalhado com o Ministério da Agricultura e com a SEMAD, com a SEAPA, né, Secretaria de Agricultura, para contratar e capacitar RTs da área de inspeção. E vamos lançar agora, dia 14,
um projeto de valorização dos médicos e médicas veterinárias, assim. E aí depois vai ter mais um outro projeto, né, trabalhando com saúde mental, mas esse ainda está em formatação. O Semeando Saúde Única, você entende que ele faz essa valorização do profissional? Né? Eu acho que ele faz totalmente valorização profissional, assim. A gente, quando conversa com as crianças, quando a gente faz qualquer tipo de atividade dentro do Semeando, né? A gente tem 3 semanas, a gente recebeu 120 alunos do ensino infantil, ensino básico, lá na escola de veterinária. E a gente vê ali que são crianças que ficam apaixonadas pela universidade, que se sentem empoderadas pela possibilidade de estudar numa universidade boa e pública, né? Porque elas também, de alguma forma, podem alcançar, e também apaixonadas pela medicina veterinária. Então, é lindo, assim, o olhar delas, a admiração, todo o interesse que elas têm por cada informação ali que a gente transmite, por cada coisa que elas pegam ali da medicina veterinária. E aí vários professores lá da escola são parceiros também nessa recepção de estudantes que a gente tem feito com uma certa frequência lá na escola de veterinária. E então a gente valoriza sim, e valoriza lá no início, porque a criança vai chegar em casa contando que ela conversou com um veterinário, que ela foi na escola de veterinária, ou que ela fez alguma coisa com animal, ou que ela é um veterinário mirim, e aquilo ali traz então para o imaginário dela e das pessoas que estão com aquelas crianças a importância da medicina veterinária. E é muito interessante, porque grande parte das pessoas, quando a gente fala de medicina veterinária, pensa apenas em clínica. Isso. E a clínica é realmente uma área maravilhosa dentro da medicina veterinária. Mas dentro do Semeando, a gente mostra muito mais, vai muito além. Então, a gente passa pela inspeção e tecnologia de produtos de origem animal, a gente fala sobre estatística e epidemiologia e matemática para a veterinária. A gente fala sobre conservação do meio ambiente, a gente fala sobre resíduos. Então, com certeza, o Semeando Saúde Única, ele é um projeto de valorização profissional. Bacana. Ó, nosso tempo já está estourado. Como sempre, eu passo do tempo, né? A Natália fica ali abanando, né? Passou, já colocaram um relógio na minha frente. Mas eu vou te aproveitar, eu vou aproveitar que você está aqui. A gente vai ter que fazer outro bate-papo para falar sobre raiva. Mas, se não me engano, agora, em setembro, vai ser feita a campanha de vacinação Dia 23, antirrábica, né? A gente teve um caso de raiva em São Paulo, que até, acho que você mesmo falou que lá eles não fazem essa campanha de vacinação com regularidade. Então, convida o pessoal, né? Vamos aproveitar, a gente faz um corte aqui, divulga para convidar a população para fazer a vacina. Fala um pouquinho da importância dessa vacina antirrábica feita pelo... Então, no dia 23 de setembro, aqui em Belo Horizonte, das 8 às 17 horas, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, né, vai realizar a campanha de vacinação antirrábica aqui do nosso município. Os nossos alunos são voluntários vacinadores, a gente tem 84 alunos da UFMG, a PUC tem também seus voluntários, a UNA, UniBH, a Newton, todos têm seus voluntários. E nessas campanhas, então, esses estudantes, eles são orientados por médicos veterinários e tem ainda os agentes de combate a endemias e outros participantes da Prefeitura de Belo Horizonte na condução, né, da vacinação. Então, é um ambiente seguro. A vacina, ela é segura. A vacina, existe todo um controle de temperatura com relação ao transporte dessas vacinas, do prazo de validade, da forma de vacinação. Então, vacinar o animal em campanha é vantajoso e é seguro, né? É vantajoso porque é gratuito. E é seguro porque é uma vacina de qualidade aplicada por um profissional, por uma pessoa capacitada. Então, não deixem de levar os seus animais às campanhas de vacinação, porque o vírus rábico ele ainda circula aqui em Belo Horizonte, né, entre os morcegos. Então, a gente encontra cerca de 20 morcegos positivos por ano aqui em Belo Horizonte, fora aqueles que a gente não encontra. Então, é um número maior. Então, a gente tem o vírus rábico circulante, então é muito importante que a gente mantenha todos os nossos animais com a vacinação em dia, o que significa uma vacinação anual de cães e gatos. Então, muito importante todo mundo E lembrar também a importância da vacinação dos colegas, né? Ah, sim, mas não vai ser na campanha, né? Do dia Não. 23.
Para todo médico veterinário é essencial, todo médico veterinário que tenha contato com animais, que é essencial que eles façam o protocolo de vacinação, que eles passem pelo protocolo de vacinação e que eles mantenham também a sorologia em dia. Porque é muito importante, né, após um acidente, após uma mordedura, uma arranhadura, que a gente tenha a sorologia, a titulação, né, de anticorpos altas para ser realmente, para a gente garantir que existe ali uma proteção, né, e tomar os protocolos mais adequados, né? Bom, ó, a gente tem assunto para falar de suíno, para falar de bovino, né, de economia, de raiva, a gente tem muita coisa. E eles vão falar, mas de novo, mas vai ser de novo, ninguém mandou. Você é tão boa assim no que você faz. E tem muito assunto bacana pra gente conversar. Mas hoje, quero te agradecer. Fantástico, assim. Por mim, a gente continuava aqui horas conversando. Né? E vocês vão achar um pouco diferente, né, pessoal? Que eu tô aqui com essa cara de bobo, né? Mas, mas não tem jeito. Muito obrigado por ter Eu vindo. que agradeço, estou sempre à disposição e tudo que for para acrescentar a medicina veterinária, para aprender na medicina veterinária, sabe que eu estou sempre às ordens. Eu amo a nossa profissão. Muito obrigado. Pessoal, aproveitando para reforçar, para vocês seguirem o nosso podcast, o VSDcast, quiserem sugerir temas legais, se vocês gostaram, de opinião, se vocês não gostaram, falem também o que a gente precisa melhorar. Né? Sigam a gente lá no Instagram, no Spotify, no YouTube, né? Vamos fazer esse negócio bombar, né? Vamos, fala, a gente conquistar a lua, né? Dominar o mundo. Dominar o mundo, dominar o mundo. Não, agora a gente já está em outro patamar, para chegar na lua já. Pessoal, muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.